Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 3. Na página 40 a gente tem um exercício 6 ali para corrigir, que fala de sequências, né? De potências com um expoente inteiro. Na página 40, bem legal, né? Para fazer aquelas comparações, daí a gente fez uma tabelinha e tudo mais. Vou apresentar o gabarito para vocês agora. Hoje é dia 25 de setembro de 2020, terminando isso, então a gente passa, acho que tem um novo assunto. Já vejo aqui com vocês. Então me acompanhe, página 40, exercício 6, vamos apresentar o gabarito. Bom, a gente já fez ali, né? Já é para botar escrever a sequência gerada, né? Pelos números, né? No item A a gente já fez aqui No item A aqui do exercício 6 a gente já fez essa sequência gerada por 2 elevado no expoente n. Acho que a gente já fez também menos 0,1 elevado no expoente n. Faltava 1 meio no expoente n e 0,2 no expoente n. O 0,2 é bem parecido, né, com menos 0,1 no expoente n. Essa aqui, ó, dá uma sequência que alterna o sinal. Um é mais, outro é menos, um é mais para o n inteiro, né? Essa aqui não vai alternar, né? Mas a base está entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor vai ser o resultado, né? A potência. Vamos lá então, vamos à obra, livro unidade 3. E dentro do livro de unidade 3, eu vou colocar as sequências geradas, como a gente gerou ali. É o exercício de número 6. Olha. Vamos ver então aqui, só um pouquinho, no item B. Tá? Ó, no item B, menos 1000, ó, alternando, ó, menos 1000, 100, menos 10, 1, menos 1 décimo, 1 sobre 100, 1 centésimo, né? Menos 1 milésimo, mais e 1 décimo de milésimo. Esse aqui a gente já tinha feito essa sequência. Não me lembro, acho que a gente botou em decimal, certo? Eu esqueci de falar o 1. O que acontece com essa sequência alternada é que os números começam a cada vez mais se aproximar do zero. Menos 1000 bem distante à esquerda. 100 está um pouquinho mais próximo, só que à direita. Menos 10 está mais próximo à esquerda do que o 100, né? O 1 está mais próximo do que o menos 10 à direita. Menos 1 décimo está mais próximo que o 1 à esquerda, só que esse aqui está à esquerda. Esse aqui está à direita e está mais próximo que esse do zero. Esse aqui está mais próximo ainda e esse aqui mais próximo. Sempre um à direita e outro à esquerda. Vamos ver a sequência do item C. Vamos ver a sequência do conjunto C. Ó, quanto maior o expoente, no item C, ó, quanto maior o expoente, menor vai ser o número, né? Essa aqui não alterna, então, ó, 16 foi diminuindo, ó, 8 e o expoente vai aumentando, na verdade, né? 16, 8, 4, 2, 1, ó, e o resultado vai diminuindo, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16. Tá? A gente já vai ver o item D.
Então tá, aqui está a sequência do item C. A gente já vai ver o item D. Posso passar para o item D? Não? Tá. Então vou aproveitar e fazer um... Retornando então, vamos para o item D. Tá? Agora não vai para o item D. Que isso? Que isso, galera? Aqui. Eu entendi isso? Não é isso? Professor, Oi. na atividade 6 eu não entendi muito bem. Tá, a gente já vê. Só deixa eu colocar aqui então a sequência do item D. Esses aqui são os resultados. 125, 25, 5, 1 quinto, 1 25, 1 sobre 25 e 1 sobre 125. Não entendeu nenhum, nem na aula passada, o da aula passada, Cauã? Aula passada, senhor, a internet acabou caindo, eu saí da aula. Tá, e tu pegou, tu acessou a aula no YouTube? Pior que não, senhor, tinha até esquecido disso. Tem que fazer isso, tá, Cauã? Tá? Tá bom, senhor, E justamente quando tu perder, assim, quando acontecer esse tipo de coisa, e tu começa a travar, tu não entende, tu acessa lá o YouTube. Outra coisa que é importante, quando tu acessar, comenta também, fala, porque daí eu fico sabendo assim, ó, tá, entrou em contato, ele perdeu a aula, mas ele verificou aqui, entendeu? Vai lá no YouTube e comenta, ó, professor, assisti, peguei, entendi, até tu pode utilizar o comentário para contribuir assim, ó, professor, eu assisti, mas não entendi tal coisa, porque daí eu tenho acesso na hora ali, que tu tá me mandando o comentário, e eu já venho para a aula preparado. Entendeu? Daí a gente já antecipa algumas perguntas que tu possa ter, certo? Ô Pedro, por que tu desligou a câmera e tu também, Felipe? Felipe, tem que ligar, Pedro. Ligando, tá? Vamos dar uma retomada então. Uma retomada bem rapidinho ali, só pra gente ver, Cauã, como é que a gente faz, como é que se gera essa sequência. Depois eu quero que tu vá no YouTube e assista a aula do dia 24 ali, que a gente mostrou como é que é essa sequência. Mas bem rapidinho aqui, ó, para tu poder acompanhar, certo? Olha só, vamos ver o item C, por exemplo, tá? O item C. Menos 1 meio elevado no expoente n, certo? Olha, o A, que é 1 meio, a base, que é 1 meio, está entre 0, é maior que 0, e menor que 1. Quando a base está entre 0 e 1, o que a gente diz assim, ó? Maior o expoente. Quer dizer, a gente não escreve assim, a gente escreve assim, ó. Maior o expoente, que é o n, o que vai acontecer? Menor o resultado. Tá? Menor vai ser o resultado da base elevado no expoente n. Tá? Isso acontece quando a base estiver entre 0 e 1. Tá? Na verdade, vai acontecer quando o módulo da base for menor que 1, mas tudo bem, vamos pensar só em base que não seja negativa ou positiva, na verdade. Tá? Quanto maior o expoente, o n é o expoente, menor vai ser o resultado. Lembra? O n é expoente e a n é a potência ou o resultado. Então, o que a gente quer aqui? Ó? Eu quero quais os valores gerados por essa expressão aqui, ó, se tu usar os expoentes inteiros de menos 4 a 4. Então, vamos fazer uma tabela, ó, n e resultado, o a na n. O a aqui, ó, vale 1 sobre 2, certo, Cauã? Ó, então, os valores têm que ser de menos 4 a 4 inteiros. Vamos lá.
menos 4 é o primeiro, menos 3 é o próximo, né? Vamos aumentar então o próximo inteiro, depois de menos 3, menos 2. Mais 1, menos 1, né? Mais 1 dá 0, mais 1 dá 1, mais 1 dá 2, tudo inteiro. Mais 1 dá 3 e por último dá 4. Certo? Então agora eu vou calcular 1 sobre 2 elevado no expoente 4. Vamos lá. 1 sobre 2 elevado no expoente, perdão, menos 4. Como é que a gente resolve? Inverte. Fica 2 elevado na mais 4. E 2 elevado na mais 4 é 16. Ó. Quando o expoente é menos 4, o resultado 16. Expoente menos 3. 1 sobre 2 elevado na menos 3. Inverte para transformar em positivo. Fica 2 na mais 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Olha só, eu estou aumentando o expoente, ó, de menos 4 eu aumentei para menos 3. O que está acontecendo com o resultado? Está diminuindo, ó, 16 para 8. Vamos ver potência menos 2. Ó. 1 sobre 2 elevado na menos 2. Inverte. 2 elevado na 2, 4. Olha, aumentei de menos 3 para menos 2. O que aconteceu com o resultado? Diminuiu. Certo? Então tá, isso aqui tem tudo que vocês têm resposta. Vamos lá. Agora vamos ver. 1 sobre 2 elevado na menos 1. Se o expoente é negativo, inverte. 2. 2 sobre 1 elevado na mais 1 dá 2. 1 fator de 2 dá... Opa! Isso. Quando o expoente for menos 1, 1 meio elevado na menos 1 dá o número 2. Aumentei de menos 2 para menos 1, o resultado diminuiu de 4 para 2. Está diminuindo. Ó. Vamos ver menos 1 meio elevado na 0. Aumentei de menos 1 para 0. Certo? 0 fatores de 1 meio dá o número 1. Agora, a base é 1 meio e o expoente aqui aumento para 1. O que vai gerar? Vai dar justamente 1 meio. Expoente 2. O que gera o expoente 2? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Olha só, os números estão cada vez menores. Se o expoente for 3, 1 sobre 2 elevado na 3. 1 na terceira, 1. 2 na terceira, 8. Cada vez menor. E 4. Vamos ver. 1 sobre 2 elevado na 4. 1 elevado na 4 dá 1. 2 elevado na 4 dá 16. 1 sobre 16. Aumentei aqui, ó. Eu fui aumentando o expoente e o que aconteceu com a sequência foi diminuindo. 16, 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1, 16. Isso aqui é a bala do meu vô. Certo? Pronto, está corrigido então o item D. Depois o Cauã vai dar uma olhada lá, como é que a gente faz esse tipo de exercício. Esse aqui eu peguei como exemplo o item C. Ok? Vamos para os próximos. Responda as questões. Isso aqui era para fazer também, né? Toda essa página 41. Responda as questões. Considere uma potência cuja base é um número racional negativo. A base é negativa. O expoente é um número inteiro positivo. O valor dessa potência é um número positivo ou negativo? Tá? Considere uma potência cuja base é um racional negativo. Tá. Deixa eu apagar aqui então. Na página 41.
Exercício 7, página 41, item A. Considere uma potência cuja base é um número racional negativo. Então, tu tem um número racional, eu posso representar esse racional A sobre B, e com A e B naturais, mas então eu boto um sinal de menos, tá? E o expoente é um número inteiro positivo. N é um inteiro positivo. Então, A, B e N são todos positivos, certo? Porque daí se A é positivo, B é positivo com um sinal de menos aqui, esse resultado aqui fica negativo. E N é um valor positivo também. O valor dessa potência é um número positivo ou um negativo? Bom, vai depender, né? Porque são N fatores de parênteses. Se N... O que acontece? Se N for par, o resultado será... Vamos botar um pouquinho mais para a esquerda. E eu quero que vocês respondam aí para mim. Ó. Se o expoente for par, então o resultado é o quê? Positivo ou negativo? Valendo participação. Ó, se o N for par, o que vai acontecer com a quantidade de sinais de menos? Vai ser uma quantidade par e uma quantidade par. Se o N for par... Vai ser positivo? Positivo. Muito bem, ó. Positivo. Tá? Então, a gente está considerando A, B e N valores positivos, certo? Se N for par... Se o expoente, a gente lê assim, né? Se o expoente for par, então o resultado é positivo, com certeza. Vai ter uma quantidade par de sinais negativos e uma quantidade par de sinais negativos dá positivo, ó. Uma quantidade par de sinais negativos dá positivo. Vamos lá. Se o expoente for ímpar, então o resultado vai ser o quê? Quantidade ímpar de sinais negativos vai dar ímpar. Ímpar, né? Negativo. Tá? Considere uma potência cuja a base é um número racional negativo. Tá? E o expoente é um número inteiro positivo. O que tu pode fazer? Tu não precisa resolver isso aqui genericamente como a gente resolveu aqui. Como é que tu pode fazer? Escolher uma base qualquer. Ó. Um número menos 3, vamos colocar assim. Ó. Isso aqui tu poderia responder. Ó, 3 sobre 2 elevado num expoente inteiro positivo. 2, por exemplo. Tá? Ó, uma base negativa, menos 3 sobre 2, elevado num expoente inteiro, que é positivo, 2. Isso aqui, ó, menos com menos mais, 3 ao quadrado dá 9, e 2 ao quadrado dá 4. O resultado dá positivo. Ou, vamos pegar o mesmo valor, menos 3 sobre 2, elevado no expoente 1. Um sinal de menos dá menos, 3 na 1 dá 3, e 2 na 1 dá 2. Poderia pegar isso aqui como um exemplo para dizer assim, ó, depende. Se N for par, vai dar positivo. Se N for ímpar, então o resultado dá negativo. Opa! Ó, no item B, escolhe aí um número... Oi? É no item... 0 e 1 nessa? Isso. Não pode passar de 1. Não pode passar de 1, não pode ser 3. Não pode ser menor que 0, Felipe. Tu tá colocando menos 2 aí.
tem que estar entre 0 e 1, sei lá, escolhe um número entre 0 e 1. No meio, entre 0 e 1. Ó, o Matheus Duarte já escolheu ali, ó, tá? Ó, 0,2. Ótimo, tá? Vamos pegar como exemplo, então, um número maior que 0 e menor que 1, o 0,2. Também conhecido como 1 sobre 5, tá? E o expoente é 3. Ó, vamos ver o expoente 3. O valor dessa potência é um número maior ou menor que 1? Quer saber o resultado disso aqui, ó, se vai estar depois do 1 ou antes do 1. Pensa comigo, ó. Como é que a gente multiplica, faz potência de 0,2, desse 0,2? Eu tenho que multiplicar 2 por 2 por 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. Agora, quantas casas decimais eu tenho que considerar? Uma casa decimal, cada parênteses, são 3 parênteses, né? São 3 fatores de parênteses. E cada parênteses tem uma casa decimal. Ao todo, na multiplicação, então, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu tenho que escrever o 8 com 3 casas decimais. O 8 vai ser a terceira casa, o 0 vai ser a segunda, outro 0 vai ser a terceira casa, 0,008. Então ele pergunta, é um número maior ou menor do que um bom? 0,008? Com certeza é menor do que 1, tá? Então, isso aqui como exemplo, a gente pode responder assim, ó. O resultado será um número, isso vai acontecer para todos, menor que 1. Na verdade, o resultado será um número entre 0 e 1. Isso vai acontecer. O resultado, se pegar um número entre 0 e 1, né, o resultado vai ser entre 0 e 1. E o que é melhor, o resultado vai ser menor do que a base que originou ela. 0,2 é muito maior que 0,008. E olha só a comparação, ó. Como é que a gente pode comparar com decimais sem igualar casas decimais? Aqui eu tenho 2 décimos, certo? Aqui quantos décimos eu tenho? Eu não tenho nenhum décimo, eu não tenho nem centésimo. Eu tenho 8 milésimos aqui, então 8 milésimos muito menor do que 2 décimos, certo? Não é 8.000, é 8 milésimos. Esse número aqui é 8 milésimos, tá, Felipe? Ok? Então, o resultado será um número entre 0 e 1, bem menor do que 1, na verdade. O resultado vai dar menor do que a sua base, que é 0,2. E a base está entre 0 e 1. Isso acontece para qualquer número entre 0 e 1, né? Tu eleva num expoente, o resultado vai dar um número menor ainda. Tá? Mas um número maior que 1, o que... Ao contrário, 8.000 ao contrário. 8, sabe o que é? Sabe o que é 8.000 ao contrário, Felipe? 8.000 ao contrário é Lin 8. 8.000 ao contrário é Lin 8. Diz que é 8.000 ao contrário. Vai dizer. É ou não é? O que é 8.000 ao contrário? É Lin 8? Vamos lá para a questão 8, então. Posso apagar isso aqui? Posso apagar, né? Ninguém se manifestou contra.
Questão de número 8. Vamos botar a figura em foco. Olha só que legal. Que figura louca é essa? Olha, o Felipe disse não depois. Karina estava estudando. Ô Felipe, depois tu pega na gravação, por favor. Tá? Karina estava estudando biologia e descobriu que as bactérias podem se reproduzir com rapidez, dando origem a um número grande de descendentes. Em alguns casos, cada bactéria divide-se em duas outras bactérias geneticamente iguais. Mas será que elas ficam continuamente? Por exemplo, uma que se divide em duas, por exemplo. As outras... mas daí as outras duas se dividem de novo. Tá. Supondo que uma colônia indicada por uma única bactéria sobre seu número a cada 10 minutos, sobre seu número... Como é que é? Supondo que uma colônia iniciada por uma única bactéria, então aquela bactéria se dividiu em duas e as outras duas se dividiram em outras duas, tá? Dobre seu número a cada 10 minutos. Quantas bactérias existirão após 1 hora e 20 minutos? Então, para a gente saber isso aqui, então, são as bactérias aqui, está mostrando aqui como começa o processo de divisão, né? Ela se divide em duas e essas duas aqui, cada uma vai se dividir em duas e assim. Que coisa é essa imagem? Essa imagem aqui é uma colônia de bactérias vista no microscópio, tá? Então isso aqui é uma bactéria e ele está mostrando aqui, como é que acontece o processo de divisão ali, que uma se divide em duas. Depois que termina o processo, essa parte da bactéria vai ser uma única bactéria e essa parte aqui vai ser uma outra bactéria. Aqui já tem outras duas subdivididas, e assim ela vai acontecendo. É uma bactéria Shigella, colônia de bactérias Shigella, vista ao microscópio eletrônico. Imagem colorida artificialmente é uma ampliação de 28.000 vezes, tá? Então, assim, a cada 10 minutos ela se divide, tá? Então, olha só como é que acontece o processo, tá? Em zero, ele diz assim, ela foi iniciada por uma bactéria. Em 0 minutos, a situação... Vamos fazer uma tabela aqui, deixa eu ver. Tempo. Processo, e aqui eu vou colocar número de bactérias, tá? Tempo, processo e número de bactérias. Vamos ver então. No tempo 0, o processo era uma bactéria, isso aqui era uma bactéria, certo? E o número de bactérias, então, uma. Então a gente sabe que daqui a 10 minutos vai acontecer uma divisão dessas duas bactérias aqui. Então, em 10 minutos, certo? O tempo em minutos. Daí para eu não precisar estar fazendo isso aqui, 10 min. Então, em 10 minutos, o que aconteceu? Essa aqui se dividiu. E agora eu tenho duas, o processo para cada uma delas vai ser se dividir. Então 10 aqui vai dar 2 aqui. Certo? Pronto. Em 20 minutos, essas aqui se transformaram em 4. Esse aqui é o processo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Sim ou não? 4.
Sim, né? Que coisa essa imagem. É uma bactéria, bicho feio, parece. Deve ser gente boa, sim, sim. Tá. Ok. Então, mais 10 minutos, 30 minutos. Eu tinha 4 bactérias. Olha só que coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Vamos escrever assim. Então eu tenho. Tá? E o processo que está acontecendo com elas aqui é de divisão. Eu vou ter 8. Tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro tempo. Esse aqui poderia ser o primeiro, o tempo zerésimo, né? Esse aqui é a ordem, né? A gente poderia colocar aqui a ordem. Ó, a zerésima ordem, a primeira, o primeiro processo, aqui o segundo, primeiro processo, segundo processo, terceiro processo, quarto processo. Por que eu estou falando de processos? Porque o quarto processo aqui, ó, vai ser 40 minutos, certo? E o que eu estou observando no comportamento disso? Está dobrando, ó. 1, 2, dobra 4, dobra 8, dobra 16. A gente pode associar a ordem aqui, ó, ao resultado, ó. A ordem 0, que é a ordem inicial, vai dar 1. Pensa comigo. 0 fatores de um número dá 1. 1 fator de 2 dá 2. 1 fator de um número dá 2. 2 fatores de um número dá 4. 3 fatores de um número dá 8. 4 fatores de um número dá 16. De que número eu estou falando? De que número eu estou falando? 8 é quantos fatores? São 3 fatores de um número. Que número é que eu estou falando? Responde agora aí para mim. Por exemplo, 3 fatores de um número dá 8. 2 fatores de um número dá 4. 1 fator de um número dá 2. 0 fatores de um número dá 1. Que número é esse que eu estou falando? Responde aí, por favor.